Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e você aí do outro lado já se sentiu magoado ou magoada porque uma amiga, um amigo começou a se aproximar de outras pessoas? Já percebeu se você já ficou incomodado ao notar que aquela pessoa parecia um pouco mais animada conversando com outro alguém do que com você? Ou já sentiu aquela pontada difícil no coração que também é difícil de explicar quando descobriu que essa pessoa saiu com outras pessoas e nem sequer pensou em te chamar? Talvez você esteja aí do outro lado pensando, nossa, eu tô só exagerando. Ou até sentindo vergonha por experimentar algo que parece inadequado dentro de uma amizade. E é por isso que hoje eu estou aqui para conversar com você sobre um tema pouco discutido. Quando a amizade deixa de ser apenas um espaço de afeto e passa a ocupar um lugar tão central na sua vida que qualquer ameaça a essa conexão desperta medo, insegurança e até sofrimento às vezes. Fica comigo que hoje a gente conversa sobre esse assunto. Existe uma expectativa não muito dita que as amizades deveriam ser naturalmente leves, sem conflitos, sem ciúmes, sem nenhuma ambivalência. Quando os sentimentos difíceis aparecem, muitas pessoas concluem que existe alguma coisa errada com elas mesmas ou até com o outro. Contudo, as amizades costumam ocupar lugares muito diferentes na vida de cada pessoa. Há quem tenha encontrado naquelas amizades aquilo que elas não encontraram em outros lugares. Por exemplo, em casa, escuta, aceitação, sensação de pertencimento. E isso não é um problema logo de início, mas a questão começa quando o vínculo passa a carregar responsabilidades que talvez nenhuma relação consiga suportar sozinha. Porque cada pessoa, às vezes, a amiga deixa de ser apenas uma amiga. Ela se torna seu porto seguro, sua principal fonte de validação, sua companhia constante, referência para a autoestima e a pessoa que consegue regular o seu bem-estar emocional. E aí qualquer tipo de mudança dessa dinâmica pode ser vivida não apenas como tristeza, mas também como uma ameaça. E talvez você conheça essa sensação. A demora em responder mensagens parece uma rejeição. O novo círculo social desperta medo de substituição. A percepção de estar menos presente na vida daquela pessoa traz uma ansiedade que às vezes é difícil de controlar. E nesses momentos, o sofrimento raramente é apenas sobre o presente. Ela costuma também tocar em experiências muito mais antigas relacionadas ao medo de perder conexões importantes. E existe uma diferença entre valorizar profundamente uma amizade e depender emocionalmente dela para se sentir seguro. Em vínculos saudáveis, a proximidade convive com autonomia. Existe espaço para individualidade, claro, isso é importante, para outros relacionamentos, para movimentos naturais de aproximação e afastamento ao longo do tempo da sua vida. Na dependência emocional, essas mudanças podem ser interpretadas como sinais de abandono. Não porque a pessoa seja controladora ou egoísta. Muitas vezes ela está tentando proteger algo que considera essencial para o seu equilíbrio emocional. É comum observar que pessoas que sofrem muito nas amizades investem intensamente nesses vínculos. São aquelas pessoas que lembram de datas importantes, oferecem apoio constante, estão disponíveis sempre que necessário, mas em alguns casos existe uma expectativa um pouco subjetiva de reciprocidade absoluta. Não necessariamente porque a pessoa queira controlar o outro, mas talvez porque perder aquela conexão pareça perder mais parte de si do que do outro. E aí costuma gerar uma pergunta um pouco desconfortável. Quanto da minha segurança emocional está concentrada em uma única relação? O ciúme, cara, a pessoa nem sempre fala sobre o outro. Quando sentimos ciúmes, é tentador focar apenas no comportamento da outra pessoa. Ela mudou, ele está distante, ela tem outras amizades, ele não me procura como antes. Contudo, muitas vezes o sofrimento também convida para uma própria autoinvestigação. O que exatamente essa situação desperta em mim?
Medo de não ser importante? Sensação de ser facilmente substituído? Necessidade de confirmação constante de que eu sou a pessoa querida? Receio de ficar sozinho? Nem sempre é simples responder a essas perguntas. Em terapia eu vejo isso muito acontecendo, até porque admitir certas necessidades emocionais pode ser bastante desconfortável, porque a gente gosta de acreditar que nós somos completamente independentes. Só que todos nós precisamos de pertencimento, reconhecimento e conexões sociais. O problema não está em precisar do outro. Não estou fazendo aqui uma ode ao isolamento social, isolamento emocional. Pode ser que a questão seja o que acontece quando uma única relação passa a sustentar necessidades emocionais que poderiam estar distribuídas em diferentes áreas da nossa vida. E aqui tem uma coisa muito curiosa sobre o medo do abandono. Quem aqui nunca passou por isso? Quanto mais tentamos garantir que alguém permaneça, maior pode ser a nossa vigilância sobre os sinais de afastamento. A mente começa a interpretar pequenos acontecimentos como evidências de rejeição. Uma mensagem mais curta, um convite que não vem, a saída com outras pessoas e o vínculo que poderia ser fonte de prazer e espontaneidade passa a ser acompanhado por uma tensão constante. Muitas pessoas vivem esse processo em completo silêncio, principalmente porque elas acreditam que a amizade não deveria provocar esse tipo de sofrimento. Contudo, reconhecer esses sentimentos não significa que você, cara pessoa, seja uma pessoa ruim, imatura ou excessivamente carente. Pode ser que signifique apenas que existe uma necessidade emocional importante pedindo atenção. E isso merece curiosidade, não julgamento da sua parte e nem dos demais. E aí a gente pode e deve se perguntar: o que faz com que essa amizade ocupe esse lugar tão central na sua vida? O que você teme perder quando imagina um possível distanciamento? Existe espaço suficiente para outras fontes de conexão social, apoio e construção da sua própria identidade? São perguntas difíceis, eu sei, preciso reconhecer isso, contudo, elas podem nos ajudar a abrir caminhos de compreensão mais profundos do que simplesmente tentar eliminar o ciúme, que é a fonte principal de desconforto aqui nesse caso. Em alguns momentos, esperamos que, ao encontrar pessoas especiais, nós deixaremos de sentir insegurança. Esse é um equívoco muito comum. Contudo, os vínculos significativos, eles inevitavelmente nos tornam vulneráveis. Gostar de alguém significa reconhecer que aquela pessoa importa e que aquilo que importa pode despertar medo em caso de perda. Talvez a diferença esteja em como cuidamos desse sentimento quando eles aparecem e se eles nos ajudam a compreender o que a gente precisa emocionalmente de forma legítima, ou se eles passam a determinar as nossas atitudes, exigências e expectativas dentro das relações. Nem toda intensidade emocional é sinal de dependência. Contudo, talvez valha aqui observar quando o sofrimento começa a ocupar espaço demais na sua existência. E também observar quando a amizade deixa de ampliar a sua vida e passa a definir o quanto você se sente seguro, segura, valorizado ou suficiente mesmo. E se você percebe que algum desses padrões aparecem repetidamente nas suas relações e sente que isso tem gerado sofrimento, a psicoterapia pode ser um espaço bem valioso para compreender de onde vêm essas necessidades emocionais e construir formas mais seguras de se relacionar. Se você não sabe, eu sou psicóloga clínica e realizo os meus atendimentos 100% online. Se fizer sentido para você, meus contatos estão sempre na descrição aqui dos conteúdos. Será um grande prazer fazer parte da sua trajetória de autoconhecimento e cuidado emocional. Contudo, como eu sempre digo, esse processo só começa com uma decisão muito pessoal, a disposição de olhar para si com honestidade e curiosidade, mesmo diante das partes que ainda causam desconforto. Contatos aqui na descrição, se você tiver interesse. Mas quando o ciúme aparece dentro das amizades, é comum que a primeira reação seja vergonha.
Afinal, existe a ideia de que amizades deveriam ser sempre leves, descomplicadas e livres de qualquer tipo de conflito interno. Só que emoções desconfortáveis não são sinais automáticos de que existe alguma coisa errada com você. Muitas vezes, elas funcionam como pistas sobre necessidades emocionais que ainda estamos tentando compreender. Perceber que uma amizade ocupa espaço muito central na sua vida não é um convite para se afastar das pessoas ou se tornar completamente independente, entre aspas, emocionalmente. Talvez seja uma oportunidade para você olhar com mais curiosidade para a forma como que você constrói os seus vínculos, busca segurança e lida com a possibilidade de perda. Se você percebe que o medo de ser substituído, esquecida ou deixado para trás aparece com frequência nas suas relações, vale a pena se perguntar: quanto do meu bem-estar emocional está apoiado em uma única conexão? Como eu tenho cuidado das outras áreas importantes da minha vida, dos meus interesses, da minha identidade e dos meus outros vínculos? Essas perguntas nem sempre são tranquilas de serem respondidas, muito menos possuem respostas imediatas. Só que elas abrem um caminho que pode ser muito interessante, muito rico para o seu processo de autoconhecimento. Se você chegou até aqui, eu adoraria saber o que você pensa sobre esse assunto. Você já percebeu sentir ciúmes nas suas relações, nas suas amizades? Como que você costuma lidar com esse sentimento que tem um retrogosto um tanto amargo? Compartilhe a sua experiência comigo aqui nos comentários. Eu realmente gosto muito de ler o que vocês escrevem, porque essas conversas me ajudam muito a entender quais temas fazem mais sentido para vocês que estão aqui comigo e acabam, é claro, inspirando muitos outros conteúdos que vão surgir aqui no canal. E se esse assunto trouxe reflexões importantes para Vossa Senhoria, considere se inscrever aqui no Acidamente e compartilhar esse conteúdo com alguém que talvez possa se identificar com essa nossa conversa um pouco delicada. Te agradeço muito por ter ficado comigo aqui até o final, te deixo meu beijo e espero te encontrar aqui no próximo conteúdo, aqui no canal. Por que não? Tchau, pessoal!